Olá, olá, estamos juntos para mais um vídeo. Hoje nós vamos conversar sobre um tema também muito interessante, mas antes, claro, se você sente que sua mente não desliga, que a ansiedade está sempre um passo à frente da sua vida, esse espaço aqui é para você. Aqui a gente vai falar sobre ansiedade, emoções, pensamentos, comportamentos de forma clara, humana e, claro, também sem promessas irreais. Eu sou Vitor, psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e hoje eu quero conversar com você sobre por que tudo me fere. Tema muito interessante, né? É claro que se tudo te machuca, provavelmente isso não é fragilidade. Isso vai falar sobre você, sobre como as suas emoções, os seus pensamentos e a sua interpretação sobre a vida aprendeu a funcionar. É, a gente sabe que às vezes quando a gente percebe, tanto a gente quanto pessoas também que são um pouco mais sensíveis, a gente percebe alguns pontos muito idênticos, como por exemplo, pequenos comentários doem um pouco mais naquela pessoa. As críticas ficam ecoando dentro da sua mente, dos seus pensamentos. As situações simples parecem também ataques. A sensação constante de estar sendo exposto. Isso aqui são características muito significativas. Se você percebe em você ou nas pessoas, eu quero te deixar uma perguntinha. Por que algumas pessoas parecem atravessar o mundo com uma armadura, enquanto outras sentem tudo na pele? Vamos pensar. O que é então essa sensibilidade? Porque a gente consegue identificar isso um pouco mais em algumas pessoas. A gente pode começar a pensar primeiro que essa sensibilidade é muito diferente de fraqueza, ok? Uma sensibilidade é completamente diferente, porque uma sensibilidade é de fato algo que um pouco que você encosta quando você queima a pele do sol, por exemplo, o pouco que você encosta, até uma roupa leve, já também te machuca. Uma fraqueza é quando você tem dificuldade de suportar também, que pode ser além da conta ou não. Mas a gente está falando de que essa sensibilidade, ela é um sistema, é como se fosse um sistema de alarme muito mais sensível, muito mais reativo. Ele sempre está ligado e atento a qualquer sinal, qualquer sinal. E aí a gente percebe em nós alguns sinais muito significativos, como as nossas emoções, elas surgem assim, ó, pum, muito mais rápido e de uma intensidade muito significativa, e elas demoram muito mais para baixar. A gente também percebe que o sistema, além de ser mais sensível, existe uma ativação emocional muito gritante, né? A gente fica muito mais sensível e em alerta com o tom de voz das pessoas, com as expressões das pessoas e com possíveis rejeições. Não é diferente, não é muito estranho a gente perceber, eu também já percebi isso em muitos pacientes aqui dentro da clínica, que é o que a gente chama até na terapia cognitivo-comportamental de leitura mental, né? As pessoas, elas estão, além também de analisar sempre tudo antes, elas sempre também tentam ficar à frente das pessoas, fazendo leituras mentais, o que a pessoa pode imaginar ou pensar sobre ela, além desses comportamentos que ela fica sempre reparando se vão aparecer como sinal de que alguma coisa está errada sobre ela, não é nem sobre o outro. E é claro, existe sempre um histórico, né? Eu sempre venho falando que isso não acontece à toa, ninguém sofre porque quer, mas é porque existe um padrão de funcionamento que o convenceu ou a convenceu a funcionar dessa forma. Então, a gente precisa perceber que essas pessoas existem um histórico muito significativo de críticas frequentes dentro
da sua vida, do seu histórico familiar, seu histórico de vida, seja ele numa escola, no grupo de amigos, amigos daquelas, né? Depois, de alguma forma que impactou muito significativamente aquela pessoa. E aí também ambientes muito imprevisíveis, que vira e mexe acontece alguma coisa, acontece alguma outra coisa que vai deixando a pessoa sempre muito insegura, onde acontece também alguns eventos que vão machucando, vão deixando ela completamente alerta, claro, porque não é agradável. Ela também se percebe num cenário muito tóxico, quando fez parte do seu contexto de vida, uma necessidade de agradar as outras pessoas para evitar um conflito. Então, aquela pessoa que fala coisas que nem é dela mesma, não é uma opinião dela, ela concorda com tudo, ela sempre vai tentando se moldar o ambiente, porque senão pode gerar um conflito e aí ela vai perdendo a sua identidade aos poucos. Ela vive como se fosse um camaleão. Ela se adapta a todo mundo e a todos para evitar conflitos. E às vezes esses conflitos podem de certa forma acontecer ou não. Às vezes ela acha que pode gerar um conflito. Então, naturalmente, isso pode funcionar tanto de uma forma muito consciente ou de forma bem automática mesmo. E aí nota-se também uma experiência de rejeição até invalidação emocional ao longo da sua vida. Isso não é muito legal. E a pessoa ela começa a se comportar dessa forma, de uma forma muito automática, para sobreviver. E aí o nosso cérebro ele aprende então a ficar em alerta quando essas emoções elas custam caro no passado. Essas histórias eles marcam a nossa vida porque a gente precisa sobreviver. Para sobreviver, a gente precisa ficar em alerta a alguns sinais que nós entendemos em algum momento que seja, obviamente, perigoso. E aí a gente precisa também olhar que nesse processo existe também possivelmente um quadro ansioso. Claro que a ansiedade não é só isso, é um dos sinais, mas precisa se apresentar um quadro com outros sintomas por pelo menos 6 meses e tudo mais, mas a gente precisa ver que a ansiedade é uma lente de ameaça. Eu quero deixar muito claro que é bom sentir ansiedade. A ansiedade é uma emoção de sobrevivência adaptativa. Ela faz com que a gente se adapte ao que está acontecendo para nos prepararmos. Só que o problema é quando ela vai além do quadro. E aí, conforme isso acontece, a gente entende então que essa lente, a gente olha através dessa lente de ameaça, a gente vai ter uma interpretação exagerada da situação. Então, aqui na TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, a gente entende que as situações não são perturbadoras, mas sim os nossos pensamentos sobre elas. Então, se ao longo da vida, essa famosa frase do Epicteto, né? Se ao longo da vida a gente foi aprendendo a sobreviver, porque algumas experiências podem ser sim ruins, algumas nem tanto, mas conforme a nossa interpretação vai somando, né, informações de sobrevivência, tudo que nós vamos enxergar, ou grande parte do que nós vamos enxergar do que acontece, é com essa lente de ameaça. Por quê? Porque a nossa interpretação sobre o que acontece, ela é sim exagerada, ela é além de uma forma, às vezes, que é racional, que se comprova. Nós temos uma leitura completamente negativa sobre também as pessoas e sobre o futuro. Isso impacta muito a gente. Então, por exemplo, não sei se você já se percebeu tendo pensamentos como: ele falou isso porque não gosta de mim, fiz algo de errado. Isso diz algo ruim sobre quem eu sou. Nota-se que é sempre sobre eu, né? Sobre mim, não sobre exatamente a outra pessoa também. A ansiedade faz com que a gente crie esses pensamentos automáticos, né? Essas ideias que parecem serem verdades absolutas, que a gente não consegue nem questionar. É uma verdade absoluta que sim, naquele momento, somado com a emoção, ansiedade, medo, vem muito grudado.
a gente entende que aquilo é uma verdade. Porque a gente sente, a gente pensa e aquilo se torna uma coisa só, tá? Por quê? Porque conforme a gente entende, então, que essa ameaça existe, a gente precisa sobreviver, logo aumentar a sua hipervigilância, tá? Existe todo um cenário envolvido, que eu sinto, que eu penso, o meu histórico precedente, né, de vida, meu histórico de vida e tudo mais, e aí eu preciso, né, ficar hipervigilante, porque isso é muito ameaçador. E é claro, a gente precisa também trazer um ponto muito significativo, que o ciclo, ou seja, existem passos que vão sendo seguidos de forma invisível, que nós não nos damos conta, mas a gente fica ciclando ele sempre, mesmo tentando melhorar, mesmo tentando sair dessa situação. E aqui também fica um comentário muito claro, porque tudo que eu vou falar são alguns exemplos, são também alguns insights, alguns pontos de intervenção, mas se você se percebe com essa dificuldade muito significativa, eu indico você também a perceber esse ciclo junto com a ajuda terapêutica, com a ajuda profissional. Aí, nos meus comentários, não no meu comentário, na minha legenda, né, aqui na descrição do vídeo, existem links para você entrar em contato comigo, caso isso seja uma dificuldade, né, que tem te impedido de viver de uma forma natural. Mas eu vou resumir, né, um pouco sobre o ciclo que geralmente acontece em casos ansiosos. Bom, geralmente essa emoção intensa ela surge porque existe uma interpretação, né? Uma interpretação ameaçadora. E depois existe uma tentativa de controle ou também de proteção, que vai sempre tentar evitar ou fugir dessa situação, ou controlar mesmo essa situação para que eu busque o alívio imediato daquele desconforto que aconteceu antes. Para quê? Para eu tentar mitigar o maior possível, né, esse desconforto que não é legal. Ele é realmente sofredor, que impacta a minha vida, mas eu caio num engano muito significativo também, porque eu acho que isso vai me ajudar, mas isso aumenta ainda mais esse ciclo, né? E eu fico cada vez mais hipervigilante. Essa sensibilidade, ela vai ficar muito aguçada. Então, a gente precisa olhar para alguns pontos de que o problema ele não vai ser sentir esse desconforto, a ansiedade. É o que você faz com o que você sente. Porque quando essa emoção intensa ela aparece e a gente pensa, por exemplo, que isso é demais e que eu posso não suportar, a gente vai geralmente ter essas estratégias de evitação, de fuga, né? De esquiva, de reasseguramento e de hipervigilância para buscar sempre esse alívio a curto prazo, imediato. Por quê? Porque às vezes eu tenho uma crença, né? Um pensamento mais enraizado de que, poxa, eu não dou conta, né? Ver ou sentir essas emoções é completamente perigoso. E aí, quanto mais isso acontece, mais o nosso cérebro ele vai ficando muito sensível. Só para deixar claro que eu achei importante aqui agora, é explicar que fuga é uma estratégia de eu realmente fugir daquilo que me impacta, daquilo que eu acho que pode me causar uma emoção ruim. Esquiva é eu sempre adiar uma conversa talvez importante, adiar uma decisão, adiar lidar com aquele tipo de desconforto. Um reasseguramento é aquela pessoa que sempre vive pedindo validação das pessoas, entendendo que é só através disso que pode, porque ela não tem uma segurança por ela mesma, ela precisa se reassegurar ela nas outras pessoas para entender que realmente ela pode seguir por uma ansiedade. Ela acha que as pessoas podem talvez invalidar, menosprezá-la, falar mal dela e por aí vai. E também a questão da hipervigilância. Tudo isso para evitar, para fugir desse desconforto. Só que, de novo, como eu falei há pouco, isso aumenta ainda mais a nossa sensibilidade. Alguns comportamentos até podem nos ajudar, teoricamente, tá? Mas acaba piorando. Veja se você já percebeu isso
em você. Veja se você já fez isso algum dia. Você já foi aquela pessoa que já evitou um tipo de conversa difícil? Você já também pediu validação com uma certa frequência para as pessoas sobre tudo que você ia fazer, ou pensamentos, planos e tudo mais? Você é aquela pessoa que fica sempre ruminando algumas ideias, né, ansiosas? Você também já se percebeu analisando de uma forma excessiva o que você sentiu? Bom, então olha só. Quanto mais você tenta não sentir, mais o seu sistema aprende que sentir é perigoso também. É muito impactante a gente pensar que quando eu acho que tudo me fere, isso com o tempo acaba se tornando a minha identidade. Aquilo vai se tornando tanto parte de mim que eu acabo entendendo e sendo convencido, porque eu vou aprendendo a viver dessa forma, que aquilo acaba se virando, né, uma verdade absoluta e se tornando traços comportamentais que eu vou tendo ao longo do tempo que realmente se torna a minha identidade. Aí a gente percebe que a pessoa começa a se definir pela própria emoção. Ela confunde sentir essas emoções com um ser fraco. Poxa, pessoas, né, que eu vejo na internet ou outros lugares, elas não são assim. O meu psicólogo não é assim. Vou te falar uma coisa, de longe todo mundo é perfeito. Vive se protegendo de si mesma, sempre evitando essas situações. É sempre muito interessante porque depois as pessoas falam assim, poxa, Vitor, eu acho que eu não vou dar conta. Aí a gente está trabalhando sobre essa possibilidade de dar conta mesmo. Será que é isso mesmo, né? Como a gente pode não dar conta? Como a gente pode dar conta? Então aí ela acaba criando pensamentos, estratégias ali, né, dentro da sua mente para convencer que de fato ela não precisa dar conta. Quando ela pode, tá? Porque de fato a gente não vai dar conta de tudo e tá tudo bem. Mas quando tem condições para ela dar conta e ela fica se boicotando e a gente está trabalhando para ela dar, aí ela às vezes se perde nessas ideias. Poxa, não vou dar conta mesmo porque, olha, pode não valer a pena, eu posso ficar, né, me dando essas exposições que são desagradáveis, eu não vou ficar realmente feliz. Então o problema nunca vai ser sentir essas emoções de uma forma intensa. É quando você vive em guerra com o que você sente. É quando você tenta sempre evitar o que você sente. O caminho terapêutico é sempre muito claro. Eu volto para aquele destaque, ok? Eu acho que se você sente isso de uma forma intensa, que perturba e trava a sua vida, busque ajuda. A terapia cognitivo-comportamental tem muitas evidências sobre essas dificuldades. A gente precisa desenvolver um caminho de, em primeiro lugar, desenvolver uma tolerância de sentir esse desconforto. Eu costumo dizer que a gente precisa aprender a surfar a onda da emoção. Porque a onda que você vai surfar, ela pode te jogar em uma praia, qualquer, óbvio, que pode ser num lugar normal, mas ela também pode te jogar talvez num buraco. Agora, a gente precisa aprender a surfar para desviar de possíveis pessoas que estejam ali na praia para a gente não atropelá-las. Por quê? Enquanto a gente sente a emoção, a gente aprende a sentir essa emoção. A gente aprende que sentir ela do começo até o fim, porque ela é como uma onda, ela vai chegar ao seu ápice do desconforto, mas depois ela vai baixar, que ela pode não ser tão ruim assim como nós imaginávamos. E aí isso só acontece durante o processo. É desconfortável no início, mas depois a gente pode perceber que vai diminuir esse desconforto, porque a gente vê que esse caminho de imprevisibilidade ele acaba sendo um caminho de previsibilidade. Porque enquanto eu experiencio, eu vejo que o final não é tão ruim assim. E aí eu preciso entender também que eu não sou o que eu sinto e o que eu penso.
O que eu penso, o que eu sinto nesses cenários são cenários de sobrevivência. Então sou eu, Vitor, num estado de sobrevivência. Voltando para o exemplo do vídeo anterior, que eu achei muito legal, foi que quando está chovendo a gente se prepara, pega o guarda-chuva para não sair na rua e se molhar. Então, sabendo que naturalmente, quando sentimos ansiedade, a gente fica completamente desconfortável, paralisado, pensamentos acelerados, entre outros sintomas, a gente também pode ver que eu não sou assim. E que eu estou sentindo alguns sintomas e sinais de ansiedade. Logo, é o Vitor com a ansiedade específica. Se é o Vitor com a ansiedade específica, o que eu preciso fazer? Eu preciso me preparar para agir enquanto eu sinto essa ansiedade. Por quê? Porque eu não sou isso. Eu estou assim. Se eu estou assim, é porque o sistema de alerta, em relação a essa ameaça que eu interpretei que está ativado. Eu preciso ensinar o meu cérebro que sentir essa emoção, ela não necessariamente é uma ameaça absurda. Ela pode sim ser um sinal de alerta para que eu perceba que eu preciso chegar em tal lugar no horário certo, mas que eu preciso também ter uma conversa difícil e de fato ter. Eu não vou evitar, eu preciso também olhar para o futuro sem que ele seja tão catastrófico, mas entender possíveis cenários negativos e lidar com ele da forma que ele precisa ser lidado. E aí, essa emoção ela não pode e não deve sempre ser controlada, ela precisa ser atravessada de uma forma funcional. E claro, eu quero deixar uma reflexão aqui com você. Talvez tudo te fira hoje, não é porque você é frágil, mas é porque você aprendeu a se proteger demais. E é claro, eu sei que não foi porque você quis, que você escolheu. Você hoje foi estando, você foi agindo, você foi pensando e sobrevivendo dessa forma. E de certa forma te ajudou a sobreviver. Mas lá atrás, então hoje você pode ter um iPhone 17, mas está usando aquele Nokia do jogo da cobrinha. Super antigo. Nem sempre a gente precisa aprender a se proteger demais. A gente pode enfrentar essas emoções e agir de forma racional. E se acontecer isso? E será que vai acontecer aquilo outro? Peraí. O cenário ideal é: como pode acontecer aquilo? Como eu também posso lidar e enfrentar essa situação? Enquanto eu sinto uma emoção, como por exemplo medo, ansiedade. Porque isso não define quem eu sou, mas me diz como também eu posso agir. Porque se eu sentir ansiedade e agir dessa forma, eu também posso encontrar caminhos que são congruentes à situação. E se eu não sentir ansiedade numa situação que eu preciso sentir, eu não vou agir, eu não vou resolver um problema e eu não vou enfrentar o meu medo. Porque se eu tenho medo é porque alguma coisa tem, né? E aí o medo me dá um sinal, me dá um alerta. Eu preciso agir, não preciso parar. O medo me impulsiona a agir, não a parar. Então a gente precisa trazer esse tipo de ideia, mas de uma forma funcional. Funcional. Bom, se você se identificou, se você achou que fez sentido essa reflexão também, se você entende que algum outro colega, amigo, familiar esteja passando por essas situações, primeiro, curta esse vídeo, mas compartilha para ele também. E escreve aqui o seu relato. Escreve talvez como pensar sobre isso te ajudou até a superar essas dificuldades. Bom, é isso. Essa é a reflexão de hoje. Fique comigo. Acompanhe para os próximos vídeos. Eu vou tentar sempre postar com uma certa frequência. Ainda não sei exatamente os dias, mas eu tenho uma meta. Talvez de um por dia. Vamos ver no que vai acontecer, tá? Mas é isso. É um prazer te ver aqui. Conte comigo e vamos juntos. Até mais, até logo e até o próximo vídeo.